Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Histórias Bíblicas. E na história de hoje, nós vamos falar sobre a história de Débora, que está descrita lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes, no capítulo 4 e 5 de Juízes, né? Então, hoje nós vamos ver sobre a história dessa mulher de Deus que foi escolhida pelo Senhor para liderar o povo de Israel, principalmente contra os inimigos cananeus. Então, se você já está curioso para saber a história de Débora, você que está curiosa, você mulher também, que está curiosa para ouvir, que talvez não leu direito ou nunca ouviu falar da história de Débora lá no Antigo Testamento, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha, porque provavelmente você vai descobrir algo incrível na história de Débora que pode se encaixar com a sua vida. E você, homem, também, né? Pois bem, ali no livro de Juízes, no capítulo 4, abre aspas, capítulo 4, verso 1, abre aspas. E aconteceu que logo depois da morte de Eude, novamente os filhos de Israel praticaram o que o Senhor considerava condenável. Assim, o Senhor Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu que dominava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete Agoim. Veja que mesmo depois da morte de Josué, que foi o último líder de Israel, o povo de Israel novamente se perdeu dos caminhos do Senhor e começou a praticar coisas abomináveis a ele. Então o próprio Deus, como diz aqui o texto nos dois primeiros versículos do capítulo 4 de Juízes, ele mesmo os entrega nas mãos de um rei cananeu, de um rei pagão, né? E aí o texto continua. Os israelitas se lamentaram e clamaram ao Senhor, porque Jabim, que possuía 900 carros de ferro, os estava subjugando há 20 anos. Ou seja, imagina vocês, né, ficarem subjugados debaixo de uma tirania de um rei que era, além de tudo, perverso e idólatra por mais de 20 anos, ou 20 anos, como relata o texto. Então, chegou a hora que o povo de Israel já não aguentava mais tanta opressão e começou a clamar a Deus. Mas esse filme a gente viu lá também com Moisés, né? O povo sendo escravizado pelo Egito, uma nação também pagã, né? Com vários deuses. E o povo resolve clamar ao Senhor e Deus manda um libertador. Pois bem, essa também é a história aqui no caso, essa é a ocasião também. Então nós chegamos aqui no verso 4, abre aspas. Nessa época, Débora, uma profetisa casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Ou seja, Deus acaba colocando ali uma profetisa, uma mulher que ouvia a voz dele para liderar esse povo contra a opressão e contra os cananeus, contra, no caso, esse rei chamado Jabim, né? E aí, em certa ocasião, Débora manda chamar Baraque, filho de Abinoão, da cidade de Quedes, da tribo de Naftali, e declarou para ele: o Deus de Israel em verdade te ordena, prepara-te, toma contigo 10.000 homens entre os filhos de Naftali e os filhos de Zebulon, e vai ao monte Tabor. Eis que farei com que Sísera, o chefe do exército de Jabim, marche com seus carros e as suas tropas até o rio Quizon, a fim de guerrear contra ti. Contudo, eu os entregarei em mãos e tu os vencerás. Então, vejam que Débora conclama Baraque, faz de Baraque um comandante, a mando do próprio Deus. Então Deus usa essa mulher, fala com ela para que esse povo tenha um comandante, para que o povo de Israel tenha um comandante, tenha um líder. E esse líder lidere
o povo de Israel contra a opressão dos cananeus. Vejam bem, Israel estava já com uma liderança. Deus levanta essa mulher. E veja que nessa época, o povo de Israel não considerava, melhor dizendo, as mulheres como voz de autoridade. Então Deus levanta essa mulher como profetisa e muito provavelmente o povo de Israel via que Deus era com ela, via que Deus falava com ela. Assim como aconteceu, por exemplo, se você conhece a Escritura, você vai ver a história de Samuel. O povo reconheceu que Samuel também era um profeta do Senhor. Então vejam, a partir daí o povo acaba vendo a liderança de Débora, né, contra esse comandante chamado Sísera. Então vejam que essa liderança fez com que Deus se levantasse diante, claro, de um clamor do povo, diante de uma opressão. Provavelmente o povo pagava muitos impostos. Provavelmente o povo também alguns eram escravizados, ou talvez todos eram escravizados, né, mesmo estando na sua própria terra. Então vejam, a história se repetindo, né? E muitas vezes nós, nos dias de hoje, nós nos colocamos nessa situação. Nós estamos ali na casa do Senhor, estamos ali na congregação dos santos e, por algum motivo, nós nos colocamos em uma posição de escravidão, uma posição de jugo, seja por algum pecado, seja por alguma coisa que vai influenciar não somente a nossa vida, a nossa família, mas vai influenciar um povo inteiro. E a gente vê isso nos dias de hoje. A igreja é o reflexo do que acontece no país. Tudo que acontece no país é porque a igreja não está devidamente alinhada com aquilo que Deus deseja para ela. E Deus, às vezes, precisa levantar uma pessoa, como levantou Débora nessa história aqui, para pôr em liberdade esse povo, né? Então, com coragem, com fé, ela levanta pessoas junto a ela, porque ela, sendo uma mulher, provavelmente não conseguiria guerrear. Então ela conclama homens para que eles entrem na frente de batalha e façam com que esse povo tenha a tão sonhada liberdade. E se nós formos ali no capítulo 5 de Juízes, Débora, após conquistar a vitória, ela faz ali uma conclamação, uma poesia, que diz no verso 2: os chefes de Israel consagraram-se para a grande batalha. De boa vontade todo o povo se apresentou para lutar. Louvai ao Senhor, ó reis, ouvi, ó príncipes, e escutai, e celebrai, e sobre o Senhor comporei e cantarei ao Deus de Israel. Então vocês vejam ali que ela, após a batalha, ela faz uma poesia para que o povo vá para a batalha, para que o povo vá e vença a batalha contra o rei Jabim, contra o rei cananeu. Então, a história de Débora nos ensina a importância da liderança corajosa, a importância da liderança, de uma liderança que ouve a voz de Deus. No caso, ela era uma profetisa. E ali nós vemos que Deus era com ela, nós vemos que Deus falava com ela. Então, independente das nossas habilidades ou debilidades, Deus pode levantar você, meu irmão e minha irmã que está ouvindo, para liderar uma situação dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, que pode ser de opressão, pode ser de um chefe, pode ser de alguém que esteja trazendo uma certa opressão para dentro da sua casa, para dentro da sua realidade. Mas, se você ouvir a voz do Senhor, como Débora ouviu, e disse: verdadeiramente o Senhor entregará essa situação nas suas mãos, e você ouvir essas palavras de Deus, e Deus falar para você: eu vou entregar essa situação, esse problema, eu vou fazer com que esse problema seja resolvido, mas eu vou levantar você como liderança, como um pilar dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Então veja, a importância de ter não somente a fé
mas também a coragem de enfrentar essas situações, né? Porque em um mundo que frequentemente desafia a igualdade e a justiça, como foi o caso de Débora nessa história, Débora é um exemplo poderoso de que a determinação e a fé podem inspirar mudanças significativas. E assim também é com você, meu irmão e minha irmã, que está ouvindo essa mensagem aqui hoje. Então, assim, inspire-se na história de Débora, inspire-se naquilo que o Senhor te direcionar, aquilo que o Senhor falar ao teu coração, para que você se levante com poder e com autoridade, para que até mesmo situações de injustiça se tornam justiça ao seu favor. Amém? Se você gostou dessa mensagem, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, é muito importante o seu like, tá bom? E repetindo, como eu falei no vídeo anterior, eu sou novo aqui no YouTube, sou novo aqui na plataforma, e eu quero deixar aqui lições, histórias bíblicas, histórias de pessoas que influenciaram não somente o povo de Israel, mas influenciaram toda uma nação, como foi o caso da história de José. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que tudo aquilo que você for enfrentar, o Senhor esteja com você e você ouça a voz de Deus. Um forte abraço e fica com Deus.